Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócios. Vamos falar hoje sobre a queda da taxa básica de juros, a taxa Selic. Na reunião de maio, o Copom reduziu os juros em 1 ponto percentual. O Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu no último dia 12 de abril, pela 5ª vez seguida, a taxa básica de juros, a Selic. A redução foi de 1 ponto percentual, sendo este o maior corte na taxa nos últimos 5 anos. E agora, a taxa básica está em 11,25%. A expectativa do mercado é que a taxa volte a ser reduzida na reunião que ocorrerá no final do mês, nos dias 30 e 31 de maio. A expectativa do mercado é uma redução superior a 1%, a 1 ponto percentual, inclusive. A redução dos juros teve início no final do ano passado, com 2 reduções seguidas de 0,25 pontos. A taxa Selic foi reduzida, então, para 14,25%, de 14,25% para 17,75% ao ano. Em janeiro deste ano, o Copom reduziu a taxa básica novamente em 0,75 pontos percentuais e na reunião seguinte reduziu a taxa para 12,25%. E na última reunião, que ocorreu no mês de abril, o Copom reduziu para 11,25%. Então, olhando o gráfico, podemos perceber que de 2013, quando a taxa básica atingiu seu menor patamar, daí então a taxa começou a subir, indo a 10%, indo a 11% e parou no final do ano de 2015 na taxa de 14,25%, seguindo 2015 e boa parte do ano de 2016, quando então a taxa voltou a ser reduzida, sendo reduzida primeiramente para 13%, depois para 12,25% e agora a 11,25%. É uma taxa baixa comparado às taxas praticadas anteriormente. Na verdade, a taxa Selic é a balizadora das demais taxas aplicadas no mercado. E o Banco Central utiliza a redução ou o aumento para controlar a inflação, direcionando-a para o centro da meta, que está estipulada pelo Conselho Monetário Nacional em 4,5% ao ano. Para esse ano de 2017 e a mesma meta para o ano de 2018, com a tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima e para baixo. Os dados econômicos vêm apontando para uma melhora gradual da economia brasileira, mas, apesar da redução na taxa básica de juros, a taxa Selic, o Brasil mantém-se firme na liderança do ranking mundial de juros reais, conforme divulgado em abril pelo Infinity Asset Money. É uma consultoria de investimento. O ranking mundial de juros reais é um comparativo entre as taxas praticadas por 40 países do mundo e essa empresa os classifica conforme as taxas de juros nominais, determinados pelos respectivos bancos centrais e as projeções médias de inflação futura das respectivas autoridades monetárias e institutos de pesquisa econômica. Podemos observar nessa tabela que estamos liderando, apesar de já termos abaixado de 14,25% para 11,25%, estamos ainda na liderança do ranking mundial de juros reais. Então vejam bem, o Brasil paga juros reais de 6,60%, descontado a inflação projetada para o período. Em segundo lugar temos a Rússia, depois vem a China, a Argentina, a África do Sul, que está lá na 8ª posição, e os Estados Unidos na 31ª posição, pagando juros negativos em 1,69%. E a Venezuela
como era de se esperar, em último lugar. A média praticada pelos 40 países pesquisados é uma taxa negativa de 2,20%. Só lembrando que o Japão paga 0%, enquanto que a União Europeia paga em torno de 0,50% ao ano, longe da taxa praticada aqui no Brasil, que está em 11,25%. Olhando os juros nominais, enquanto nós 11,25%, a Venezuela 21,78% e a liderança por conta da Argentina em 24,75%. Mas quando se desconta a inflação projetada, nós ficamos aqui na liderança do mercado. Como observamos na tabela, há espaço para redução na taxa Selic e o mercado espera que isso ocorra nas próximas reuniões do Copom. E a expectativa é que a referida taxa feche 2017 em torno de 9 a 9,5%. Mas esta queda dependerá do andamento das reformas, tanto a trabalhista como a previdenciária, pois somente a reforma no teto dos gastos, que foi aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2016, não será suficiente para recolocar o Brasil nos trilhos e direcioná-lo ao crescimento sustentável. A inflação em queda, aliada à melhora do cenário econômico, abre margem para a continuidade da redução de forma a deixarmos a liderança deste ranking nada animador, com taxas de juros menores e mais crédito estimulará a economia a decolar. Conforme cálculos do ex-diretor do Banco Central e economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Carlos Tadeu de Freitas, o governo irá economizar em 2017 até 75 bilhões de reais, com a Selic menor, o que equivale a 20% do montante pago em juros no ano de 2016, que, conforme dados atualizados até novembro, chegou a 370 bilhões, somente de juros. Você deve estar pensando, será que é hora de voltar às compras e assumir dívidas, uma vez que a taxa básica está caindo? Ou será que o melhor negócio a se fazer é aplicar em títulos públicos, uma vez que a tendência é de queda na taxa Selic? É hora de consumir ou é hora de poupar? Eis a questão. Nesta etapa, nesse segundo bloco, vamos aprender um pouquinho a diferença entre os países formigas e os países cigarras. E nós somos um país de cigarras. Quando eu era criança, existia uma fábula chamada A Cigarra e a Formiga. E por ser curta, posso aqui reproduzi-la. Num dia quente de verão, uma alegre cigarra estava a cantar e a tocar o seu violão, com todo o entusiasmo. Ela viu uma formiga passar, concentrada na sua grande labuta diária, que consistia em guardar comida para o inverno. A cigarra, então, questionou: Dona Formiga, venha e cante comigo, em vez de trabalhar tão arduamente. Desafiou a cigarra. Vamos nos divertir. A formiga então respondeu: tenho que guardar comida para o inverno, sem parar. E aconselhou, e ainda a formiga aconselhou a cigarra a fazer o mesmo. E a cigarra então respondeu: não se preocupe com o inverno, está ainda muito longe. Despreocupada, a cigarra ainda alertou: como vê, comida não falta. Mas a formiga não quis ouvir e continuou a sua labuta. Os meses passaram e o tempo arrefeceu cada vez mais, até que toda a natureza em redor ficou coberta com um espesso
manto branco de neve. Chegou o inverno. A cigarra, esfomeada e quase congelada, foi à casa da formiga e implorou humildemente por algo para comer. Se você tivesse ouvido o meu conselho no verão, não estaria agora tão desesperada, falou a formiga. Preferiu cantar e tocar violão? Pois agora dance. E dizendo isso, fechou a porta, deixando a cigarra entregue à sua sorte. Moral da história: não pense só em divertir-se. Trabalhe, poupe e pense no futuro. É melhor estarmos preparados para os dias de necessidade. Usei esta fábula para explicar o que aconteceu com o Brasil, que o fez cair nesta recessão que foi a maior da história brasileira. Isso mesmo, estou utilizando o verbo no passado para reforçar que já saímos dela. Em 2004, o mundo ingressou em um superciclo das commodities e, como o Brasil é um grande exportador de matéria-prima, beneficiou-se deste momento. Com muito dinheiro entrando no país, os governantes agiram como cigarras ao aumentarem os seus gastos de forma excessiva, não tendo nenhuma preocupação com o amanhã. Muitos investimentos foram realizados, mas como ocorreu no passado, com os petrodólares que foram injetados nos países emergentes, entre eles o Brasil, novamente não fizemos de forma prudente esses investimentos. Trouxemos a Copa do Mundo, as Olimpíadas e poucos investimentos em infraestrutura e principalmente em educação. Esse superciclo das commodities gerou uma bolha de crédito e com ela a exuberância irracional de Alan Greenspan tomou conta do país de cigarras. Exuberância irracional foi um termo utilizado por Alan Greenspan, ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, em dezembro de 1996, num discurso que ele fez para o mercado. Quando Lula saudou o momento mágico do país, em 2007, o Brasil tinha acabado de acumular um período de 4 anos com crescimento de 4%. Mas a Rússia, a Índia e a China tiveram crescimento médio de 8% no mesmo período, portanto, o dobro do Brasil. O Brasil apresentou uma baixa taxa de investimento em infraestrutura e em educação, o que gera, além de terríveis ineficiências, fazendo com que aumente os preços dos suprimentos devido às fábricas envelhecidas e estradas em péssimas condições, fazendo com que os suprimentos não acompanhassem a demanda. E na outra ponta, como o país investe muito pouco em escolas, acaba por produzir poucos trabalhadores qualificados, provocando aumento dos salários sem o devido acompanhamento do crescimento econômico do país. O superciclo perdeu força no ano de 2008, mas o governo brasileiro continuou a estimular a economia com crédito e subsídios para as empresas e famílias, fazendo com que o Brasil fosse o último a entrar na crise, em 2008, crise ocorrida nos Estados Unidos, e o primeiro a sair. O problema foi que o crédito em abundância fez com que as famílias agissem mais fortemente como cigarras. Ou seja, assim como o governo, não pensaram no dia de amanhã e fizeram muitos investimentos em passivos e não em ativos. Agiram todos como cigarra novamente. Vocês provavelmente estão pensando, se o grande economista britânico John Maynard Keynes disse que não devemos pensar a longo prazo, pois a longo prazo todos estaremos mortos, por que esse comentarista econômico está dizendo o contrário?
Eu devo então dizer a vocês que Keynes não tinha filhos e talvez por isso ele não pensava no futuro. Agora podemos responder o primeiro dos questionamentos. Será que é hora de voltar às compras e assumir dívidas, uma vez que a taxa básica está caindo? Embora seja de suma importância que as famílias voltem a consumir, a fim de fazer a roda da economia girar e deixarmos para trás de vez a crise, temos que dizer: muito cuidado nessa hora, pois a decisão de consumo e investimento é muito subjetiva e o custo-benefício é justamente a taxa de juros. Quanto à segunda pergunta, se o melhor negócio a fazer é aplicar em títulos públicos, uma vez que a tendência é de queda na taxa Selic, houve excessos no Brasil. E um deles foi o fato do governo não se dar conta do simples acontecimento de que todo o dinheiro que o governo e os consumidores estavam gastando dependiam dos altos preços das commodities. E não se deram conta de que poderia desaparecer se esses preços despencassem. E foi, infelizmente, o que aconteceu. Com o fim do superciclo das commodities, a exuberância irracional, motivada pelo crédito farto, levou muitas famílias a fazerem investimentos inadequados, que não geraram retornos, não geraram renda, ou seja, investiram em passivos. Ao mesmo tempo, o governo não investiu em infraestrutura e em educação. Estamos novamente vivendo mais uma década perdida. O mercado voltou à lucidez e todos os excessos cometidos geraram um custo que está sendo cobrado e será cobrado ao longo dos próximos 10 anos, tempo estimado pelos economistas para a recuperação das perdas ocasionadas pela recessão dos 2 últimos anos. Como então transformar o Brasil em país de formigas, como a maioria dos países ricos? A transformação passa necessariamente por investimentos pesados em educação. Precisamos sair da lanterna do ranking do PISA, onde dentre os 70 países pesquisados, aparecemos sempre em uma posição desconfortável nas áreas de ciências, matemática e português. Mas o Brasil não está condenado e as coisas estão começando a mudar. A melhora do cenário da economia mundial provocou a redução da percepção de risco global e aumento no valor das commodities. E somado a isso, a expectativa de que o governo Temer conseguirá aprovar as reformas necessárias para colocar o país nos trilhos, fez com que o dólar e o risco país atingissem o menor patamar em 2 anos. Quanto ao investimento, que eu deixei essa pergunta no ar, o investimento em títulos públicos, é o começo para você transformar-se em formiga. Mas cuide, pois quando a expectativa é de queda na taxa básica de juros, o melhor é investir em títulos pré-fixados. Tenha sempre em mente, conforme nos ensina Alan Axelrod, a grande diferença entre riqueza e prosperidade. Ser rico é possuir, em certo tempo e lugar, coisas de grande valor. Ser próspero é ter meios contínuos de criar mais prosperidade. Riqueza exige proteção, dispêndio de recursos. Riqueza, portanto, consiste em passivos. A prosperidade é composta de ativos, os motores da riqueza. Invista em ativo, bens que produzem receitas, em vez de investir em passivo, que são valores que exigem proteção e outros serviços onerosos. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócio.
escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas dúvidas, suas sugestões e críticas. Teremos o maior prazer em atendê-los. Muito obrigado pela sua audiência.